Fala galera, tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A depender do horário que você está assistindo esse vídeo de hoje. E o dado que a gente está num momento aí com dólar na boca do povo, né? Desde o do ano passado, né? Que bateu aqueles 6,30. Desde o Haddad, com Desde o relação ao Haddad. corte de gastos ali em agosto, Exato. setembro, foi quando o assunto entrou na pauta. Pois é. E hoje eu trouxe aqui o Emerson Júnior, nosso sócio aqui na Convexa e responsável por toda a área de câmbio, desde remessas até mesmo a conta internacional, que a gente já até dando um spoiler aqui vai falar mais pra frente. Emerson, bem-vindo. Muito obrigado. Se der certo isso aqui, a gente transforma esse vídeo numa pauta mensal, né? Câmbio, dólar, alocação. É sempre importante que é sempre um assunto que ele vai atualizando, né? Ele sempre vai modificando. Então é bom sempre voltar a falar de novo sobre cenário, falar um pouco, você tem que falar, obrigado a falar um pouco de política, um pouco de economia, um pouco de tudo, porque todos esses fatores influenciam no valor da moeda, né? Então, e o valor da moeda influencia no nosso dia a dia. Então é algo que é para ser corriqueiro mesmo. Exato. A gente deixa muito de falar isso, mas é um assunto que é importante ser tratado com uma certa naturalidade, uma frequência maior. Boa. E dito isso, a pergunta que eu sempre escuto de cliente, até mesmo de assessor, cara, por que é tão importante ter a posição de investimentos em dólar, lá fora especificamente? Me conta um pouco da tua visão, da tua experiência com o cliente final, que você também atende cliente, né? Então, me conta um panorama geral sobre essa importância que vai além da diversificação por si só, né? Quando a gente fala em dólar, né, a primeira que eu ouço muito, não só de clientes, como amigos, enfim, todo mundo que se interessa sobre o assunto, quer falar sobre o assunto, fala, mas eu não viajo, eu vivo no Brasil, eu não como dólar, eu não bebo dólar. Só que a gente come dólar, a gente bebe dólar, a gente trabalha em dólar, a nossa locomoção é em dólar, nosso transporte é em dólar, tudo é em dólar. Tudo que a gente tem é dolarizado. Quando a gente pensa em tarifas, quando a gente pensa em impostos, quando a gente pensa em tudo que você possa imaginar, o dólar tem a sua importância no nosso dia a dia. Então, quando a gente vê um dólar mais alto, e a gente vai entrar nessa questão dos motivos pelo qual a moeda se fortalece ou perde força, não só aqui no Brasil como no mundo inteiro, isso tem impacto diretamente na gente. É a alimentação que fica mais cara, a nossa exportação ela acaba ganhando uma atratividade muito maior às pessoas lá fora, com o dólar, que é o poder de compra de quem está lá fora, ele acaba sendo mais forte, eles compram mais daqui, e aí o nosso produtor aqui interno ele vai vender lá para fora e ganhar em dólar, ou ele vai vender para o mercado interno? Se ele vender para o mercado interno, ele vai botar um preço em cima disso. Então, naturalmente, toda vez que tem essa dinâmica de uma moeda principalmente oscilando muito, porque o problema da oscilação é que a gente perde a previsibilidade. E quando a gente não tem previsibilidade, eu boto o meu seguro, digamos assim, né? Eu boto o meu preço do meu produto mais caro, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Imagina que eu vou montar determinado produto, vou fazer algum tipo de venda de algum produto que seja dolarizado. Eu sei que esse dólar vai estar valendo mais lá na frente, porque na incerteza, normalmente a gente corre para a segurança é o dólar. Então, como que eu vou vender aqui internamente? Eu vou vender com um valor muito mais alto. Isso tudo, para resumindo, é para falar que o dólar impacta diretamente no nosso dia a dia. E aí, por enquanto, eu nem estou entrando no ponto de diversificação, investimento, nem nada do tipo. Estou falando do nosso dia a dia. E aí vem a parte importante, que é a parte do... E até mesmo esse ponto é importante, né? Se a gente está falando de empresa que, ou até mesmo importa ou exporta, mas que tem ali o dólar pujante, né, no dia a dia, no balanço da operação, poucos empresários se preocupam ou até desconhecem, né, operações que travam a negociação do câmbio para evitar essa volatilidade. Porque assim, o que eu vejo hoje é que o dólar ele vai se comportando, independente do preço, 5, 6, 7, ele fica numa estabilidade até que acontece alguma coisa. E quando acontece alguma coisa é quando a volatilidade entra no preço. E aí, Exatamente. do nada, ele sai de 5 e vai para 5,50, por exemplo. Sai de 6 e vai para 6,30. E assim como é um erro, até pode chamar de erro, dos grandes investidores em geral, só se preocupam com uma pauta depois que está na boca do povo. Exatamente. Só se preocupa em proteger uma carteira de ações depois que o Ibov caiu. Só se preocupa em comprar dólar, ouro,
cripto, depois que esses ativos estão lá nas máximas, né? A gente consegue, de fato, montar um planejamento, alinhar, explicar a importância de uma alocação, a gente consegue aproveitar o preço desses ativos, independente do dólar, mas do geral, em diversos momentos. Sim. Né? É natural. Não é nem questão de erro, é questão da nossa dinâmica, da nossa cultura. Nós não somos acostumados a antecipar esse tipo de problema. Isso não é falado em escola, isso não é falado no trabalho, isso não é falado em lugar nenhum. Então, a gente normalmente é algo que a gente vive no nosso mundo, entenda, real, e não pensa nas consequências de você não ter uma diversificação, de você não ter uma segurança lá fora, né? Que o dólar acaba sendo uma segurança também. Quando a gente pensa até para fazer um paralelo com isso, quando a gente pensa nas grandes instituições, nos grandes estados, todo mundo tem reserva em dólar. E por que as grandes instituições, os governos, por que todos eles têm reserva em dólar? Porque lá é o porto seguro do mundo. Se alguma coisa der errado no mundo inteiro, a gente sabe que todo mundo é o famoso flight to quality, né? O voo para qualidade. A gente vai para o dólar, que o dólar é o porto seguro. Dólar e ouro entra nesse paralelo também. E a gente não tem essa preocupação. Isso ainda não é cultural, ainda não é nosso. Eu vou fazer essa preocupação. Quando a gente pensa em dólar, a gente pensa em especular. Vou colocar agora para o dólar, daqui a pouco sobe, eu vou vender. Mas não. Hoje em dia, isso antigamente poderia até ser uma realidade, mas hoje em dia, com a facilidade que a gente tem em abertura de contas internacionais, com a facilidade que a gente tem numa outra estrutura de você ter uma conta em real e você ter uma conta em dólar, isso acaba perdendo um pouco de sentido, essa concentração no real. Primeiro que se você pergunta para qualquer pessoa no mundo, que não seja Brasil e Estados Unidos, você prefere receber seu salário, prefere receber qualquer valor em dólar ou em real, a maioria delas nem sabe o que é real. Essa que é a grande verdade. A gente dá uma importância nessa moeda, mas que o mundo inteiro não a vê dessa forma. Então o dólar ele é usado para reserva internacional, ele é usado para exportações, troca de moedas no mundo inteiro, que é o famoso câmbio que a gente faz, as remessas, ela é feita em dólar. É pareada em dólar no final. 80%, 90% das transações no mundo inteiro de troca de moedas, a moeda usada como referência é o dólar. O dólar é muito importante. Então, mas aqui uma questão muito, muito falada, né? Nossa taxa de juros é muito alta, é verdade. Mas a taxa de juros é alta por conta do risco que está embutido aqui no Brasil. A taxa de juros é baixa nos Estados Unidos por conta do risco que está embutido nos Estados Unidos. E vale o mesmo para a inflação. A nossa taxa de juros é alta, mas a inflação corrói uma boa parte dessa taxa de juros. Em dólar, a inflação é muito mais baixa do que a nossa. Impressão de moeda, quando a gente pensa no longo prazo, a impressão de moeda é muito maior até nos Estados Unidos do que no Brasil, mas porque a demanda lá é muito maior, porque o mundo inteiro quer dólar. Então, é simples. A gente pega 2010, 2011. O dólar era 1,50, 1,80. A gente não tem muito pode pegar qualquer tipo de noticiário ou busca, era entre 1,50 e 1,80. Ali, antes da Dilma, 2014, nas eleições, que foi um momento de muito estresse, o dólar era 2,50. Dólar era R$3 no máximo. Hoje a gente já fala em dólar a R$6 e a gente não vislumbra nenhum tipo de possibilidade do dólar voltar a R$3. Então, quando a gente fala, quando o dólar der uma caída, voltar aqueles 4,50, eu compro. Eu compro, mas hoje não é o cenário provável. Possibilidade sempre vai existir, óbvio, mas não é um cenário provável. Então, e eu digo mais, se existe qualquer tipo o Brasil virou o país do futuro, a gente resolveu a questão política, a gente resolveu a questão fiscal, a gente, enfim, não tem mais problema de polarização, não tem nada. Aqui a gente é um país do futuro. Tudo deu certo, recebendo investimento exterior. O dólar cai de 5 para 4, para, 3,50. Estou dando um chute extremamente improvável. E se o contrário acontece? E se o Brasil desanda? Eu sempre comento, faço um paralelo do Brasil com a Turquia, com a Argentina, que eram os nossos pares, eram os nossos exemplos, as comparações eram sempre com esses países. Hoje a taxa de juros na Turquia é de 46% ao ano. Era 50% até poucos meses atrás. Na Argentina eu não preciso falar. A Venezuela, há uns 20 anos atrás, era o país que mandava aqui na América Latina. Essas coisas elas desandam muito rápido. Nosso modelo político nos blinda, de certa forma, de uma tragédia tão grande. Mas até que ponto? Até que ponto a gente pode, de certa forma, não ter um caminho desse? E se isso acontece, volto a falar, quando a gente pega a simetria de risco, né, o risco do dólar desvalorizar muito versus o risco do dólar subir, a gente não ter mais um parâmetro, o real simplesmente parar de ser competitivo, até com outros países emergentes, o risco é muito maior da gente ter uma desvalorização violenta do real. Então... E aquilo que
as pessoas perguntam, e aí, cara, compra agora, para onde vai essa cotação? Cara, o dólar acho que é a coisa que as pessoas mais erram o preço, né? Não tem como. E o melhor de fato, você olhar isso como um ativo, seja para diversificação de carteira, seguro de portfólio, até no dia a dia, né? Vou fazer uma viagem, a gente fala muito dólar, a gente falou de empresa, de operação, mas, pô, vou fazer uma viagem, compro o dólar agora, deixo para comprar depois. Então, na média, é sempre bom e interessante e favorável ao cliente estar comprando de tempos em tempos. Se programar para fazer esse planejamento e fazer, né? Muita gente fala sobre essa questão do dólar, né? E a pergunta mais comum: quanto vai estar o dólar daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, amanhã, semana que vem? É impossível. Se houver qualquer pessoa que diga que, olha, daqui a 1 mês o dólar volta para casa, não tem como saber. Eu vou usar 2 casos recentes, que aí fica bem... A gente sabe do que a gente está falando, né? No início do ano passado, a previsão, o Boletim Focus, que é um boletim que pega as principais opiniões do mercado, para fazer uma estimativa, uma expectativa de quanto vai estar o dólar, a Selic, o IPCA no final do ano. No início do ano passado, em janeiro, a expectativa era dólar a R$5. R$5 era a média. Tinha gente que falava um pouco mais, tinha gente que falava menos. Então a gente imaginava um dólar finalizando 2024 próximo de 5. Foi em 6,20. Foi um erro absurdo. A taxa Selic, a expectativa era de queda. Ela voltou a subir. Então, o Boletim Focus dava 5, mas já tinha banco e research dando 7. Né? Depois que chegou no 6, opa, caraca, essa porra vai pro 7. Então, não foi. Esse era o segundo ponto, né? Os 2 casos eram o primeiro no início do ano passado e o segundo foi agora, no início do ano. Eu cansei de dar entrevista, de conversar com todo mundo quando é que o dólar chega a 7. E eu falei, não tem um limite. Eu não tenho como saber se ele vai chegar a 7, a 8, a 9... Eu não tenho como saber se ele vai voltar para 5, a gente não tem como saber, porque o que é o dólar? Ele é uma foto do momento. Eu posso fazer uma estimativa com o que eu vejo hoje para frente. Olha, hoje com a questão fiscal que a gente tem, com tudo que acontece, a gente tem uma expectativa do dólar no final do ano a X. Só que o problema é que o mundo muda. Então, você tem um Trump que a sua própria eleição já gera oscilação porque é aquela questão da imprevisibilidade. Você já fica preocupado, normalmente essa preocupação você se protege em dólar. Aí você vem a questão tarifária. Logo no início dele, o dólar até perdeu muita força, porque todo mundo falou, o Trump está entrando, só que ele não vai ser agressivo, como ele falou na campanha, então todo mundo ficou feliz. Então, de janeiro até fevereiro, o dólar despencou. Despencou, é até engraçado de falar, né? Despencou de 6,20 para... das máximas para 5,80, 5,90. E ali... todo mundo falava, não, agora é o ponto, porque vai a 7, enfim. A gente não tem como saber. Aí veio a questão tarifária, um outro impacto no mundo inteiro, aí começa a oscilar. Aqui vem questão eleitoral. Aí o Lula vem, antes dessa questão do Trump, o Lula perde muita força pensando em eleição oh, meu Deus. Perde muita força me fugiu o nome. Quando ele perde, não é popularidade, mas expectativa de eleição no próximo ano. Perdeu muita força. E aí, quando ele perde força, o dólar já começa a ter um caminho de queda pensando em eleição. E aí você começa a mudar as entrevistas, tanto locais quanto lá fora. Desculpa. Tudo que você vê relacionado ao Brasil eu já não estou enxergando mais o caminho de 2025 até a eleição de 2026. Porque independente do quão ruim seja esse caminho, eu já estou pensando que, como ele não tem hoje o que a gente pega das pesquisas é que a gente não tem expectativa de uma reeleição do Lula nem de ninguém da esquerda. O outro candidato, independente de ideologia, se você é pró-esquerda, pró-direita, enfim, o outro candidato normalmente ele é pró-mercado. E quando é pró-mercado, o mercado reage melhor, começa a pensar em privatização, começa a pensar em negócio fiscal, negócio. E naturalmente, todo mundo fala, independente do que aconteça esse ano, do quanto possa piorar por tudo que a gente estava passando, eu já estou enxergando que em 2026 agora está muito atrativo, vendo que as coisas vão melhorar. A gente já tem uma expectativa de Tarcísio, já tem uma expectativa de candidatos pró-mercado. Então, tudo isso mexe na moeda. Aí vem o Trump, que a gente não estava esperando. Aí o dólar começa a oscilar, começa a ganhar força aqui. Só que o Brasil foi um dos menos impactados, o resto do mundo foi mais. Aí o dólar começa a despencar aqui. Aí agora o Trump está fazendo negociações com o mundo inteiro. Aí você não sabe. E qual vai ser essa reação para quem faz o manuseio dessa moeda? Porque o dólar é um mix, ele não é uma pessoa que define quanto vai ser a cotação do dólar em determinado momento.
eu tenho intenção de fazer hedge, uma proteção em dólar, mas o vizinho quer especular aqui no Brasil, mas outra pessoa pensa em produtos e serviços que ele quer investir aqui no Brasil, ele quer... Aqui o Brasil, a gente é um país que precisa de tudo, precisa de todo tipo de infraestrutura, saneamento, tudo. Energia, a gente precisa de tudo no Brasil. Ferrovia, tudo isso atrai investimento estrangeiro, mas se a gente não faz o nosso dever de casa, esse investimento não vem. A partir do momento que você vislumbra um futuro, esse investimento começa a vir forte, derruba a moeda e a bolsa começa a responder, como ela está respondendo agora. Só que tudo muda muito rápido. Então, é difícil a gente falar tudo isso para falar, né? Como é que eu vou falar o quanto vai ser o dólar daqui a pouco? A única certeza que eu posso dar é, ao longo do tempo, o dólar ganha valor em relação ao real. Isso não estou falando por... É só olhar o histórico. Só olhar o histórico. Momentos de mercado diferentes, momentos políticos diferentes, de Brasil diferente, e a gente vê o dólar sempre uma tendência de alta, né? Exatamente. O que eu acho bom da gente e dos nossos clientes, que no final, acho que 98% dos nossos clientes estão investindo, montando carteira com foco em médio e longo prazo, uma aposentadoria. Poucos clientes olham hoje para a carteira e quer especular com aquilo. A maioria entende que a melhor coisa que eu posso fazer é montar uma carteira, me planejar, focar na minha geração de renda e investir em ativos ao longo do tempo. E com isso, por que isso é muito bom? Porque, primeiro, o cliente não precisa ficar batendo performance para mostrar para ninguém. Exatamente. Ele está preocupado com o horizonte de tempo daqui a 10, 15, 20 anos, proteção de patrimônio da família, uma sucessão. Então, ele fica tranquilo, ele não precisa ser aquela galera que vai pegar a primeira onda da tendência. Ele pode chegar atrasado na festa tranquilamente, porque na média, se ele faz aportes ao longo do tempo em bolsa, renda fixa, cripto, ouro, dólar, ele consegue ter uma performance que vai de encontro com os objetivos e planejamentos dele. Então, Sim. Acho que essa questão de, é agora para comprar, agora para vender, isso é mais ruído quando a gente bota isso num horizonte de tempo de 10 anos que seja, e não é saudável, né? A gente fica preocupado, tem tanta coisa pra gente se preocupar hoje. E você vai ficar a cargo da sorte. Exato. Se você estipula um momento de entrada e saída, eu sempre brinco, né? Você nunca vai acertar o pior momento e nunca vai acertar o melhor momento. O ideal é você acertar o caminho. Então, o caminho do dólar, quando a gente fala em relação ao real, é para cima, não tem jeito. Independente, exatamente o que você falou, a gente já passou por vários governos, por várias realidades diferentes. Inevitavelmente o dólar vai ganhar força. A gente já explicou aqui os motivos pelos quais ele vai ganhar força. E aí vem a pergunta, mas quando eu envio? Muita gente enviou, foi um dos meses mais fortes de envio de dólar, foi dezembro para janeiro, com dólar a 6,10. 6,10, 6,20. É o que eu sempre digo, não faça no desespero. Estrutura a sua carteira para fazer isso. Uma recomendação super simples faça isso de acordo com a entrada de valores. Uma coisa é o que você tem para sua carteira e a gente entra nesse ponto também, sobre como diversificar. Outra coisa são para novos valores. Quem faz aportes, seja aportes mensais, seja aportes esporádicos, já cria uma estrutura, um planejamento que eu vou botar 20% do meu valor em dólar. Eu vou botar 5% do meu valor em criptomoeda. Não estou fazendo nenhum tipo de recomendação para dólar ou criptomoeda nem nada. Tem o seu planejamento. Eu só acho importante a gente ter uma visão de moeda forte. Tem gente que fala em euro, tem gente que fala em franco suíço, é ótimo. Só que a moeda em que o mundo inteiro aplica é dólar. Você vai ter a possibilidade de enviar para outras moedas, mas que normalmente o custo é mais caro, porque é uma moeda menos transacional do que o dólar e não vão ter tantas opções de aplicação quanto tem o dólar. O dólar é um mundo sem fim. De tudo que você possa imaginar existe nos Estados Unidos para aplicação. Então faz sentido a gente fazer primeiro novos aportes, estipula, eu quero 30%, 40% do valor que você achar confortável. Um valor que não tenha que voltar no curto prazo, porque esse é um ponto importante. Tem um custo para você mandar isso para dólar. Qualquer lugar vai ter custo. Vai ter o custo de IOF e vai ter o custo de envio. Só que esse custo no longo prazo, ele é zero praticamente. Quando a gente pensa que a gente está montando uma carteira lá fora e esse valor não vai voltar, por isso o curto prazo ele é ruim. Se você vai enviar e você vai repatriar, só o custo de imposto já tira uma fatia relativamente grande do que você vai ter que trazer de volta. Então, não tem porquê. Se você imagina que vai utilizar isso no curto prazo, deixa aqui. Se a ideia é diversificar investimento, você já não se preocupa com curto prazo, não se preocupa em trazer esse valor. Você criou uma nova carteira de investimento. Da mesma forma que hoje a gente tem previdência.
Há muitos anos atrás a gente não tinha isso. Hoje você cria uma carteira de previdência, onde tem fundos de renda fixa, tem fundos moderados, fundos agressivos, tem fundo que aplica lá fora, tem tudo dentro de previdência. Você cria essa mesma carteira em dólar. Porque quando as pessoas pensam em vou enviar para dólar, elas vou deixar dólar e fica vendo cotação dólar, cotação real. Só que lá valoriza também, você está aplicando lá fora. O valor não está parado, não está simplesmente o quanto o dólar foi. É o dólar mais o que você está aplicando lá fora. E aí vai do seu perfil, um conselho é que faça a mesma carteira lá que você faça aqui. E digo mais, tem gente que tem muito risco aqui, o risco joga muito mais a seu favor lá fora do que aqui. Lá é o local onde todo mundo leva o valor para aplicar, para especular, para ver nova. Lá tem inovação, tem tecnologia, tem biomedicina. Eu tenho cliente que fala assim, cara, eu não compro bolsa aí. No Brasil, não compro. Se for para comprar bolsa, prefiro lá fora. Exatamente. Tem muito mais opção, um mercado muito mais robusto do que o nosso. Aqui a gente tem empresa saindo da bolsa. Lá a gente tem empresa cada vez mais entrando mais na bolsa, né? E 2 pontos, né, Emerson, que você tocou, eu quero botar aqui que é muito importante, né? Primeiro, hoje é muito mais fácil qualquer pessoa comprar dólar. Seja para viajar, para investir, a gente tem a nossa conta internacional, aqui, onde você toma conta e ajuda nossos clientes, e outras corretoras concorrentes, startups, né, como o Wise, também fica muito fácil, Banco Inter, tudo C6, a gente tem uma gama de possibilidades, o que é muito bom, porque se a gente olha há 3 anos, isso era quase ninguém. Mas no final, eu vejo que muita gente fala assim, vou usar a empresa XYZ ou a Wise, por exemplo, porque o custo disso é muito baixo. Como é que é o custo desses envios? E aqui a gente já fez conta. Quando o cliente fala que vai fazer pelo um concorrente, a gente mostra a conta. E assim, não vou te dizer que é 100%, mas 80% das vezes aquele custo baixo das concorrentes, das plataformas que são ágeis, acaba sendo maior do que o nosso. Então, aonde que fica o custo desse envio para o cliente? Lá no final das contas que ele precisa estar alerta a isso. Enfim, vou falar da gente, não vou entrar no mérito dos concorrentes, por um motivo simples, cada um eu não tenho nem... Óbvio que eu entendo da concorrência, a gente é obrigado a entender muito sobre a concorrência até para ofertar um produto melhor para vocês. Mas eu não sou a pessoa responsável a falar sobre o produto dos outros. O que eu posso falar do nosso, e em particular do que traz segurança para o nosso negócio em relação aos outros, que fique claro, a gente tem além do custo hoje ser praticamente igual, sendo muito sincero, isso é igual assessoria financeira. Hoje, os produtos que o BTG tem, que a XP tem, que o Banco Inter, que o C6, que são muito parecidos. Com os grandes bancos, hoje em dia eles se modernizaram. Antigamente, Itaú só vendia Itaú, Banco do Brasil só vende Banco do Brasil. Hoje em dia você se modernizou. A arquitetura está aberta para quase todos eles. O que vai fazer a diferença é quem atende você, é a estrutura que atende você. E eu posso falar do BTG, e eu posso falar sim do BTG em relação aos concorrentes, que a gente tem uma área de compliance muito... agressiva não é a palavra, mas ela é muito... estruturada, forte. Muito estruturada. E ela não vai deixar você na mão. Ela não vai deixar você... Poxa, você fez um envio, a gente às vezes até é chato. Poxa, me passa imposto de renda, me passa a comprovação desse valor, por que você está enviando? Mas isso é uma proteção para você. Isso é o que ninguém entende. Porque amanhã ou depois, se tiver qualquer problema em receita, seja lá onde for, o BTG é responsável. Eu fiz o envio, eu te passo toda a documentação. Você poderia enviar recurso, você poderia receber recurso por esse motivo. O imposto foi cobrado corretamente por esse motivo. E o custo, volto a falar, é o mesmo dos outros. Às vezes a gente tem muita facilidade, eu já tive casos de cliente que tem muita facilidade no envio de recurso, só que eu envio e eu falo, tudo bem, mas você não tem documentação, se eu não conseguir enviar, ele, não, mas por outro lugar eu consegui. E ele envia. E tá tudo bem, tá tudo ótimo. Enviou de maneira errada, com o imposto errado cobrado. Pode ser que não dê problema lá na frente, pode ser que dê problema lá na frente. Mas a Receita Federal, acho que é o órgão mais capacitado hoje. E hoje em dia é muito fácil. É muito fácil. Hoje em dia, cruzar informações é muito fácil. Antigamente, a gente, quando fazia imposto de renda, primeiro que cada ano que você tinha que fazer imposto de renda, você tem que declarar tudo. Enfim, hoje em dia já vem tudo preenchido. Muita coisa preenchida. Segundo ponto, você botou o caso mais clássico, que é o médico, né? Ele cruza informação. O médico colocou uma coisa, você colocou outra diferente, empresa. Sim. Você colocou um recebimento e o funcionário colocou um ganho diferente, eles cruzam informação, é a coisa mais simples. Então é fácil saber por que está enviando, qual é o motivo, foi o motivo certo. E isso pega de 5 anos para trás. Às vezes você faz uma coisa agora, você vai ver
vai fazendo, vai fazendo. Quando ela pega, ela vai pegando. E a gente fala assim de imposto, mas pô, um impostozinho fácil de ver ali, que é o IOF, já tem diferenciação. Já. Se você manda uma remessa para fazer um investimento ou para uma conta bancária. Às vezes o cliente, me manda para cá porque é mais barato o IOF. Não. E aí IOF você manda para em qualquer lugar. Você manda para conta de investimento, tem que investir. Não é simplesmente te mandar e acabou. Então tem essas diferenciações que no final... O ponto aqui não é, de maneira nenhuma, volto a falar, eu falo do BTG, eu falo da Convexa. Nós fazemos um papel certo. Esse é o único ponto. Desconfia da facilidade para tudo na vida. E isso não envolve só envio de remessa, envolve investimento, envolve aqui tem 2% ao mês para o resto da vida garantido. Não existe. Não existe. Isso a gente não tem. Vale o mesmo, o que vale para investimento, vale para o envio também. Esse é um ponto importante, mais uma vez eu digo, porque acaba sendo um mundo novo e onde algumas informações acabam assustando as pessoas. Poxa, alguém teve problema com envio, com remessa, alguma coisa, e não foi um problema, não foi a pessoa, não é que o sistema não funciona, é que foi feito de maneira errada. Isso tudo é para deixar bem confortável. O operacional ele é muito simples. Posso falar aqui do BTG. A abertura de conta internacional leva 2 horas, 3 horas. Você faz uma solicitação, vem lá no máximo em um dia, mas é muito rápido. É feita a liberação da conta e você já tem acesso a tudo lá fora. É literalmente apertar um botão, manda o valor lá para fora e aplica da forma como achar melhor. O ponto todo, né, mudando agora falando de conta internacional, a gente já falou da importância do dólar, acho que agora para... E como é que está hoje a nossa estrutura? Que a gente passou esse último mês, já tivemos novidades em relação a produtos, né? Como o cliente hoje ele ativa a conta internacional através da própria conta banking, né, conta de investimentos também, e ele tem acesso ao mercado americano de fato, né? Lembrando que hoje o banco tem lá um correspondente, né, de banco lá em Miami, então não é uma parceria nem nada, é o próprio BTG que está sediado lá em Miami. E a produtos hoje e estrutura dessa conta, como que o nosso cliente fica bem servido hoje? Tudo que a gente tem aqui, a gente tem lá em abundância. Eu costumo falar que aqui a gente é a segunda série, terceira série, lá é o pós-doutorado. Quando você pega produtos, eu vou dar exemplo, produtos de bolsa que não necessariamente a gente está falando de risco, tá? Mas renda fixa, ouro, criptomoeda, tudo isso é balizado em dólar. Então já começa do ponto de partida está tudo lá. Quando a gente pega o volume de operações em determinadas empresas, em própria bolsa de valores mesmo, aqui a gente tem papéis que se você for entrar com um valor um pouquinho maior, você desloca preço. Lá é uma abundância. Todo mundo aplica lá, literalmente todo mundo. O mundo inteiro aplica nos Estados Unidos. Então, assim, você não tem um problema para entrar, não tem problema para sair, independente do tamanho da sua posição. Tudo que tem aqui, tem lá renda fixa. Vou dar um exemplo. Aqui a gente tem os nossos CDBs, aqui a gente tem os nossos CRIs, debêntures. É a mesma coisa. Você entra pelo próprio aplicativo do BTG, você vai conseguir olhar em renda fixa, você vai emprestar dinheiro literalmente para Amazon, para Apple, para Chevron, para Bank of America, e olha o tamanho da empresa. Aqui a gente normalmente fica, né? Poxa, eu vou fazer com determinada empresa, mas eu não sei o dia de amanhã. Se essa empresa quebra, a gente imagina uma Apple quebrando, uma Nvidia quebrando, Google da vida. Google. Hoje em dia não. Então tem um mar de opções em renda fixa, tem os treasuries americanos, que é o nosso Tesouro Selic. A diferença é que é o governo dos Estados Unidos, então dá mais volto a falar, o Porto Seguro do Mundo, não tem como comparar a credibilidade, independente de cenário. Se tudo der errado no mundo inteiro, o último lugar a quebrar é o governo americano. Isso tudo traz fundos, a gente tem uma infinidade de fundos. Nossos fundos, que é uma demanda muito grande que a gente tem aqui, que são os fundos de liquidez. E eu até dou esse o primeiro caminho para todo mundo. Não tem aqui os nossos fundos D0, que é aquele valor onde você bota... Caixa, né? O fundo caixa, que você resgata quando você quer. Lá tem a mesma coisa. Tem uma infinidade de fundos, inclusive o próprio BTG tem, que você vai botar lá e tem seus 3,5%, na realidade de hoje, claro, 3,5%, 4% ao ano. Em dólar. Então, independente de cenário, independente do que aconteça, você já tem uma rentabilidade em dólar, algo para deixar você um pouco mais tranquilo, literalmente, porque quando a gente olha na notícia na TV, né, fala, caramba, o dólar disparou, aqui está tudo ficando caro, o seu investimento está indo junto. Então, é uma parte do investimento, que ela está indo junto. Então, isso é o mais importante. Muitos falam, né, eu não sei se eu cheguei a tocar nesse assunto, poxa, mas aqui a taxa Selic é 14,75 lá,
os juros americanos são de 3,5%, mas tem um risco embutido nisso. Então pensa sempre nisso, esse 3,5% é em dólar. Aqui ano passado a gente tinha, finalizou o ano acho que foi em 14,25, mas iniciou o ano próximo de 11, confesso que eu não lembro, agora exatamente, e o dólar subiu 27% no ano. Então assim, engoliu a taxa de juros, independente do quanto você ganhou, você perdeu em dólar. Então lá não, você está, de certa maneira... Desculpa eu cortar, mas esse ponto é muito importante, até de taxa de juros, né? Historicamente, a gente tem uma taxa de juros, bota aí, no CDI nos últimos 10 anos, foi 10% ao ano, em média. Né? Isso quer dizer, e o juro americano, 0, 1, nessa faixa. E a gente teve um momento estamos ainda no momento de juros alto, em torno de 4%, naquela banda lá fora, um pouco diferente daqui, mas que a questão que a gente percebe e percebeu que na pele é que um juro americano saindo de, vamos supor, de 2 para 3, de 3 para 4, move muito mais ponteiro do que uma Selic nossa saindo de 10 para 14, para 15. Aí fala, opa, 3% ao ano em dólar? Sai, eu quero. E isso acaba trazendo aquele ponto de flight quality, né, que você botou no início da conversa. O dólar é um aspirador de investimento do mundo inteiro. Se você aumenta a taxa de juros lá, liga o aspirador e vai recolhendo de todos os lugares. É normal, é natural. É uma reserva internacional. Então, se a reserva internacional, o que eu preciso ter para minha segurança, está pagando mais, naturalmente eu vou para lá. Essa questão é interessante, né? Quando a gente pega os 10 anos, a nossa inflação foi próxima de 6%, na média, nos últimos 10 anos. E dos Estados Unidos não chegou a 3%. Então, só em corrosão de valor, de compra, né? de poder de compra, daí já começa um ponto. Dos últimos 10 anos, eu vi essa tem pouco tempo, o CDI estava em 140% nos últimos 10 anos. Se a gente pegar o CDI, você fala, caramba, excelente. Se você tira a inflação e tira o dólar, 0 a 0. Então, você não ganhou nada para estar no CDI. E quando a gente fala em dólar aplicação, imagina o que você não ganhou em 10 anos de uma economia que está literalmente voando há 10 anos. Que esse é um ponto importante. Quando a gente pega aqui e pega a diversificação, né? A gente pega fundos incentivados, pega IPCA, pega fundos moderados que estão apoiando muito nesse momento, pega fundos de ação, pega qualquer tipo de mercado, bota em dólar. A taxa lá é próxima de 0. Quando a gente tem a taxa próxima de 0, ela estimula o risco. Então, qualquer coisa que você tenha lá fora, deu certo em 10 anos para cá. Eu apliquei em fundo multimercado, apliquei em qualquer coisa que você possa imaginar, deu certo. Renda fixa deu menos, está dando agora, né? Mas nesse período deu menos, mas é aquilo, é em dólar. Se você comparar ainda assim, botar essa rentabilidade de renda fixa lá fora em relação ao real, você ganhou muito dinheiro em dólar. Que aplicação nenhuma aqui vai ter dado isso. Então, conservadora, né? Claro. Então, isso tudo para falar, né? Que faz todo sentido você... Acho que esse momento, principalmente pela facilidade que a gente tem, hoje, pela informação que a gente tem, né? E pelos motivos óbvios do cenário que a gente tem, é muito importante a gente ter uma diversificação em moeda forte. E assim, eu até costumo falar, o cliente fala, e aí, cara, quando que eu vou trazer isso para o Brasil? E eu falo minha opinião bem sincera, cara. Você manda o dinheiro para lá, cara, nem traz. Nem deixa lá, esquece, deixa lá, acompanha a locação, faz mais aporte, porque naturalmente você vai usar numa viagem, e se não usar, vira uma reserva de proteção mesmo, né, de segurança para o teu patrimônio como um todo. Então, cara, como você falou, dado facilidade, dado que hoje você consegue apertar um botão e enviar $50, que seja, $100, né? Acho que com $20 você já consegue acessar ETFs de renda fixa, de renda variável, né? Acho que com $100 já consegue acessar fundos de caixa, fundos de liquidez. O próprio BTG com $100. Então tá muito o muro está muito baixo. Não, e isso que você falou é importante, né? Tem um cliente que ele falou que fazia até começou cedo em relação, hoje que a gente está mais essa questão de conta internacional, ele aplicava a tempo. E ele tinha essa estrutura de, eu tenho um percentual do que eu vou aportar, eu aporto em dólar, percentual, só que ele fazia o balanço da carteira inteira também. E óbvio, a carteira inteira em dólar sempre começava a abrir muito em relação à carteira em real, o que ele fazia? Vendia um pouco da carteira em dólar e equilibrava. Vou dar um exemplo que eu não sei quanto era, 50% em real, 50% em dólar. Passou um ano, o dólar já virou 60%, o real 40%. Por quê? Naturalmente, tudo lá vai... Além da moeda, que aqui eu não estou falando só em moeda, as aplicações lá também são muito mais rentáveis do que as daqui, pensando em risco, pensando, enfim, numa carteira diversificada. Se for comparar diversificação de carteira,
o S&P lá, pega a média do S&P nos últimos anos, você vai ver aí acima de 2 dígitos em dólar. E ele foi fazendo isso, até que em um determinado momento ele falou, não, vou parar de fazer isso porque eu estou perdendo muito dinheiro, porque eu estou trazendo para uma moeda fraca que não está rendendo não está rentabilizando minha carteira quanto dólar, então vou passar a fazer para os novos aportes. Aí sim, fica 50 para cada um, mas o que tem eu não vou mexer mais, porque a moeda forte no longo prazo ela vai ganhar. Então essa é a parte importante, né? Não tenta fazer isso, não tenta adivinhar o melhor cenário para trazer, porque o melhor cenário para trazer seria o de um dólar muito alto em relação ao real, e é um cenário de um risco muito alto. Pode dar certo. Agora, no final do ano, a gente teve um dólar em 6,20 que o dólar acabou recuando. Mas pode não dar. O dólar poderia ter ido a 7 e você fala, caramba, em R$6 eu trouxe uma boa parte para real e o dólar foi para 7, fiquei pelo caminho. O mais importante é a diversificação. Respeita o seu planejamento e essa é a parte boa. Claro que pode ter a nossa ajuda, pode, enfim, o que precisar a gente está por aqui, mas faz um planejamento de eu quero ter X% em dólar, que eu sei que eu não vou mexer, que você pode mexer. Volto a falar, no caso de emergência você mexe, o dinheiro é seu. Não tem nada travado, não tem nada. A hora que você quiser, você tem acesso a isso. Mas o importante é que a gente não tenha. Não seja aquele valor de curto prazo, de qualquer emergência eu vou resgatar, uma oscilação maior na moeda eu vou resgatar. Porque isso é o que vai fazer toda a diferença no seu futuro e da sua família também, né? Principalmente. Boa, cara. Importante. E para complementar esse contexto de produto, hoje a gente falou muito de aportes, né? Mas que cliente que porventura venha a ter alguma receita em dólar, ele pode receber na conta Bank em dólar direto. Não precisa trazer para o Brasil para depois enviar e também nem enviar para outro banco americano. Ele consegue receber esse pagamento, seja de serviço ou o que for, contrato de trabalho, direto na conta americana. Isso é um ponto importante. A gente tem vários clientes que eles já estão utilizando a conta em dólar, a conta internacional, para recebimento de salário. Eles recebem lá e tanto eles mantêm lá e diversificam já a carteira lá, ou eles mandam para cá, repatriam o valor, né? Que a gente fala, mandam aqui para o Brasil e é tudo muito simples. É um sistema que funciona 24 horas por dia, então você aperta um botão, o valor vem para cá, não tem nenhum tipo de trava, pode mandar o quanto quiser. Volto a falar, né, o que a gente falou antes com relação a desde que comprovado, eu tenho X dólares na minha conta internacional, tudo bem. De onde veio o valor? Não, foi de um contrato de trabalho, está aqui, apresenta o contrato de trabalho, não tem problema nenhum, a gente traz esse valor para cá. Ou a gente cuida da diversificação desse valor lá fora, e é mais uma facilidade, volto a falar, é mais uma opção que a gente tem. E quanto mais opções, melhor para vocês, porque é quando a gente acaba tendo mais, cada pessoa tem uma necessidade específica. Então, você trabalha lá fora, você viaja muito, poxa. Cartão. Hoje você tem um cartão de débito que você pode usar em qualquer lugar do mundo. Ele é em dólar, se você usar, óbvio, fora dos Estados Unidos, em outra moeda, tem o custo que não é nem do BTG, é da própria Mastercard, mas é um custo muito pequeno, sendo sincero, muito pequeno. Então você pode usar no mundo inteiro e é uma facilidade. É algo que a gente não tinha antigamente. Eu lembro que há 10 anos atrás o Citibank foi pioneiro nisso e ainda assim era um operacional muito ruim, tinha muitos problemas, o custo era praticamente inviável, inviabilizável, era só para quem tinha grandes fortunas. E hoje em dia qualquer pessoa literalmente pode ter uma conta em dólar. Para ter um cartãozinho desse tinha que fazer um travel card, lembra? Visa Travel Money. O Itaú depois começou com isso também e o custo era alto, era inviável, porque não se pagava a operação, era uma operação... Tanto que todos acabaram. Hoje em dia... Todos acabaram. Hoje em dia é direto conta internacional e é isso. É a nova realidade. Né? Exato. Então, só para relembrar aqui, o Emerson hoje ele é sócio da operação e responsável pela área de câmbio. Se você tem uma empresa, precisa mandar uma remessa, ou se você está pagando estudos, precisa mandar remessa, ou se você quer ativar sua conta internacional, tanto a bancária quanto a de investimentos, e montar uma carteira, é ele que vai ajudar, independente se é o seu assessor ou não, ele toca hoje toda a área aqui dentro do escritório. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, onde você vai acessar o nosso time de suporte. Querendo falar sobre câmbio, só levantar lá, o Dani atende, quero falar com o Emerson sobre câmbio, quero tirar dúvida, quero saber como é que funciona. Esse aqui é o dono da bola, pode confiar tranquilamente. Eu agradeço aí pela oportunidade, né, de falar sobre o assunto, que eu sou suspeito para falar. Eu trabalho com isso, é um assunto que eu adoro, mas eu adoro desde sempre. Desde minha época de faculdade era um assunto que eu sempre gostei. Sempre gostei, sempre me foi agradável não só estudar, como aprender, enfim, sempre foi algo prazeroso fazer. Espero que, na medida do possível, isso tenha sido também de muito valor para vocês também. E a gente volta a falar aqui, vai ter um papo. Conforme as coisas forem acontecendo, a gente volta fazendo atualizações e tudo mais. Emerson, obrigado pelo seu tempo aí. Eu que agradeço. E até a próxima. Um abraço, até logo, tchau, tchau.